Irmãos, como eu mencionei, nessa aula nós vamos falar sobre a carta aos Romanos. Sabemos que Paulo escreveu essa carta, né? Ele escreveu metade do Novo Testamento, são 27 livros. Paulo escreveu 13, mas hoje vamos focar na carta aos Romanos. Para quem não sabe, a carta aos Romanos é a carta mais teológica de toda a Bíblia. E não é à toa que ela é chamada de Carta Magna da Teologia, de tão importante que ela é. E ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante uma estadia de 3 meses, por volta da sua terceira viagem missionária que ele fez a Corinto, provavelmente no ano 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo foi o apóstolo mais influente da história do cristianismo. Por quê? Porque os outros apóstolos, muitos deles estavam evangelizando para os judeus. O exemplo disso foi Pedro, não é à toa que ele escreveu 2 cartas. Mas o apóstolo Paulo era diferente, porque ele evangelizou os gentios. Ele queria que a palavra de Deus fosse espalhada para aqueles que ainda não tinham nenhum acesso a ela. E por isso ele foi escrevendo as 13 cartas, e vai desde Romanos até Filemão. Quando ele escreveu Romanos, ele ainda não havia sido preso a segunda vez. Paulo foi preso a primeira vez, mas quando ele escreveu Romanos, ele ainda não havia sido preso a segunda vez. E ele implantou várias e várias igrejas relevantes ao redor do mundo durante suas 3 primeiras viagens missionárias. E essas igrejas estavam localizadas numa extensão que ia de Jerusalém até o território de Ilírico. O que é Ilírico? Ninguém sabe, né? Ninguém nunca ouviu falar desse nome na Bíblia. Não? Pois eu vou explicar. Ilírico, hoje em dia, é dividido por 4 países. Quais são? Croácia, Bósnia, Sérvia e Albânia. E o foco seguinte do apóstolo era chegar até a Espanha. É a Espanha, como a gente conhece hoje em dia, que fica do lado de Portugal, da União Ibérica. Mas antes ele queria passar em Jerusalém. Por quê? Ele precisava de ajuda, uma ajuda financeira. Ele não tinha recursos o suficiente para financiar a sua viagem para Roma. Então o que ele fez? Ele juntou os cristãos judeus de Jerusalém, levantaram fundos e Paulo foi para Roma, que foram as 2 paradas importantes da caminhada de Paulo. Ele queria o apoio necessário para o seu novo empreendimento, que era visitar Roma. Ele estava querendo muito. Ele queria muito visitar Roma, mas ele tinha o foco seguinte era a Espanha. Mas o Paulo precisava passar por Roma. Ele não ia, e a gente pode entender, ele não ia concluir a sua missão sem antes passar por Roma. Porque Roma era uma cidade importante. Roma era o centro do mundo naquela época. Roma tinha um grande poderio militar, tinha uma política forte também, mas espiritualmente Roma era morta, porque ela era politeísta, adorava falsos deuses, também aderiu à cultura grega, né? Porque sabemos que a cultura de Roma, existiu uma cultura no passado chamada cultura greco-romana, porque os deuses que Roma adorava eram os mesmos que a Grécia adorava. Um exemplo disso, por exemplo, Zeus que era o deus do céu na Grécia, mas aí em Roma ele era chamado de Júpiter, mas era o mesmo deus. Mas todos os deuses que Roma adorava eram os mesmos da Grécia. Essa aqui foi só uma introdução, irmãos, que foi sobre o que Paulo escreveu a carta aos Romanos. A segunda parte que eu quero mencionar para vocês é o público-alvo da carta. Quem era o público-alvo da carta aos Romanos? Eram todos os cristãos da cidade. E o que me chama a atenção, o que me chama a atenção é o seguinte: Roma, mesmo sendo uma nação pagã, idólatra, morta espiritualmente, a pergunta mais curiosa é como o cristianismo chegou até lá. O Novo Testamento, irmãos, não nos diz, mas há uma hipótese que
é a mais aceita pelos estudiosos. Por quê? Qual é essa hipótese? Que havia cristãos judeus em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? E aí, naquele momento, quando o Espírito Santo foi derramado, os 120 ficaram cheios do Espírito Santo no cenáculo. Depois os judeus ficavam ouvindo assim: ué, eles estão falando nossa língua. Eram judeus de várias partes do mundo que vieram a Jerusalém no dia de Pentecostes. E aí eles estavam pensando assim: como é que esses caras estão falando nossa língua? A gente está entendendo tudo que eles estão dizendo. Eles são judeus, estão doidos, falando coisas estranhas e tal. Mas não, eles estavam profetizando na língua desses judeus. E aí, esses cristãos judeus que participaram da festa de Pentecostes, ao retornarem a Roma, ficaram cheios do Espírito Santo também e falaram disso para a sua terra natal. Mas houve também um fato bem curioso. No século IV, depois de Cristo, houve um homem chamado Ambrosiaste. Quem foi Ambrosiaste? Ele foi nada mais nada menos que um comentarista das cartas paulinas. E ele provavelmente estava certo ao reivindicar algo que me chamou muita atenção. O que foi? Que os romanos abraçaram a fé cristã, ainda com o ritualismo judaico, porque ainda tinha traços do judaísmo lá, estavam não apenas adorando a Jesus, o seu Salvador, aceitaram, mas ainda havia traços do judaísmo. Sabemos que havia muita gente que, mesmo servindo ao Senhor Jesus, possuía traços do judaísmo. Mesmo assim, ele fez essa reivindicação de que os romanos aceitavam a fé cristã, porém, eles nunca ouviram falar de apóstolos ou de nenhuma obra que foi feita, tanto pelo Senhor Jesus, quanto pelos apóstolos. E aí isso soaria muito estranho para esse povo, né? Porque como eles iam adorar ao Deus ou acreditar em seus servos que nunca ouviram falar, né? Aí soaria muito estranho para eles, mas foi assim que o cristianismo começou. Foi uma das hipóteses de como o cristianismo chegou até Roma. Pelo tempo que Paulo escreveu a carta, a maioria dos cristãos romanos eram gentios. Alguns gentios provavelmente foram atraídos ao cristianismo desde o início, tendo ouvido falar da mensagem de Jesus como tementes a Deus. Por quê? Não, como eu disse, eu fiz aspas. Por quê? Eles não eram totalmente tementes a Deus. Porque eles frequentavam, eram gentios que frequentavam as sinagogas, né, sinagogas judaicas em Roma, mas eles, sem terem se convertido ao judaísmo, eles apenas frequentavam, mas eles não serviam, não praticavam, não aderiram à fé, mas eles estavam lá, estavam frequentando, estavam ouvindo a palavra, aprendendo a escritura, mas eles não aderiram. E por isso, às vezes, eram gentios, não serviam a Deus, nem mesmo o judaísmo. Aí teve um acontecimento bem peculiar não, que foi de extrema relevância, né, que aconteceu no ano 49 depois de Cristo, quando Cláudio, o imperador romano, expulsou todos os judeus de Roma. E daqui estavam incluídos-se os cristãos judeus, aqueles que já saíram do judaísmo, estavam começando a aderir à fé cristã. E esse movimento se tornou majoritariamente gentílico, quase da noite para o dia. Porque, como eu mencionei anteriormente, aqueles que estavam sendo evangelizados em Roma, a maioria era gentia, não era judia. E aí, pelo momento que Paulo escreveu a carta em Roma, os judeus haviam sido autorizados a retornarem a Roma. E com isso, a audiência de Paulo incluía cristãos judeus. Dois exemplos importantes foram quem? Priscila e Áquila. Sabemos muito bem a história deles na Bíblia. Agora vamos passar para a terceira parte, que são os propósitos da carta aos Romanos. Deixa eu só dar um complemento rapidinho, que eu achei muito interessante isso daí que você falou. Inclusive, esses convertidos que ouviram uma pregação em Pentecostes e voltaram para Roma,
a teologia fala que eles montaram a igreja de Roma, e não Pedro, quando supostamente teria ido a Roma montar a igreja católica. A igreja foi montada por eles que voltaram, igual você falou, eles começaram a ouvir a palavra de Deus e se juntavam em casa. Então isso lógico, a igreja católica contesta isso, mas a igreja de Roma, que existia em Roma, foi montada por esse pessoal que estava em Pentecostes e voltou para Roma. Porque até hoje o catolicismo Fala que foi Pedro. O primeiro Papa, Pedro foi o primeiro Papa. E assim, só completando rápido, só para adiantar para Pedro, nem poderia ser o primeiro Papa, porque Pedro era casado. Sim. Então ele não poderia ser o primeiro Papa, já começava por aí. Só para dar esse contexto, eu achei interessante isso aí que você falou. Mas agora, irmãos, nós vamos dar uma volta na Bíblia, né? Eu esqueci de mencionar para vocês a passagem que eu quero falar com vocês nessa manhã. Vamos todos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 15, versículos 14 ao 22, por favor. É a passagem chave que fala sobre quem era o apóstolo Paulo. Capítulo 15, versículos 14 ao 22. Eu vou ler na versão que estou usando aqui, NVI, nova versão internacional, tá? Uma versão mais compreensível, né? Diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus lhe deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, como eu havia mencionado, essa região da costa leste do mar Adriático, que era de Jerusalém até que era aquela região, que eram os 4 países que eu mencionei, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não o haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Ou seja, podemos entender que Paulo estava sendo perseguido, né? Havia uma perseguição tanto da parte de judeus quanto de Roma, para evitar que o Evangelho fosse espalhado. Mas não, Paulo foi ousado, forte, firme e conseguiu espalhar o Evangelho. Ele quis espalhar aos 4 cantos dessa terra. E ele queria alcançar aqueles que ainda não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus. Por isso que ele escreveu as cartas, por isso que ele implantou várias e várias igrejas ao redor do mundo. E não é à toa que ele foi o maior apóstolo de todos os tempos. E com razão, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre os 3 propósitos da escrita da carta aos Romanos. Eu vou falar de 3 apenas. São os 3 principais. Paulo queria o apoio dos cristãos romanos para seu novo ministério na Espanha, que estava longe da igreja de Antioquia. Como muitos de vocês sabem, Antioquia ficava na Síria, né? Essa Antioquia que eu estou falando aqui, ficava na Síria, que era um ponto importante para o apóstolo Paulo, e ela era uma igreja emissária, como ele chamou. E com isso ele precisava de uma base ministerial mais próxima da região, a fim de receber o apoio monetário e logístico. E, ou seja, nós não podemos realizar, por exemplo, hoje em dia, né,
Nós não podemos realizar uma viagem missionária, não podemos realizar um feito, um empreendimento importante sem ajuda financeira, sem ajuda logística, né? Porque como a gente vai ir para um país ou algum lugar que ainda não conhece a palavra de Deus, que não tem contato com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, sem o apoio financeiro? É impossível, né, gente? A gente quer sim, eu tenho certeza que todos de vocês têm o desejo de espalhar o Evangelho para todos aqueles que vocês conhecem, querem ser bênção no seu trabalho, em suas famílias, nos seus amigos. Mas quando a gente quer fazer uma viagem missionária, algo grande, como fez o apóstolo Paulo, ninguém consegue fazer isso sem os recursos necessários. Ninguém. E por isso ele precisava de uma base, e essa base ficava em Antioquia da Síria. E os romanos não conheciam o apóstolo Paulo. Isso que é muito engraçado, né? A carta foi escrita, foi enviada para Roma, mas eles nunca ouviram falar. Não ouviram falar do que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco, nunca ouviram falar que Paulo foi perseguidor da igreja depois da morte de Jesus, depois da morte de Estevão. Naquele começo ele não cria que Jesus havia ressuscitado, até o grande momento do encontro de Damasco, onde Paulo teve encontro com Jesus, ele ficou cego, 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Aí o Senhor Jesus vai até Ananias e fala para ele ir até Paulo e dizer que Jesus o escolheu para que ele pregasse o Evangelho a todas as nações. Mas mal sabia Paulo que Jesus havia escolhido ele antes de conhecê-lo, né? Ananias vai lá, faz a oração, cura Paulo da cegueira, depois Paulo é batizado e depois começa o seu ministério. Mas os romanos não conheciam a ele pessoalmente. Então, o que ele fez? Escreveu a carta aos romanos, que é a carta mais importante que nós temos na Bíblia. E ela faz jus à sua teologia profunda. Porém, Paulo também se preocupa com seus leitores por um motivo. Lá na igreja de Roma, existiam 2 grupos de cristãos. Eram aqueles que eram chamados de cristãos fortes e aqueles que eram chamados de cristãos fracos. E eu vou explicar por quê, o significado desses cristãos fortes e fracos. Vou começar com os fracos. Os fracos eram o quê? Eram quem? Aqueles que aceitaram a palavra de Deus, que viviam sim em obediência a Cristo, que aceitaram como Senhor e Salvador, porém, eles ainda não haviam se libertado totalmente das práticas judaicas. Por quê? Porque eles sabiam que a gente não pode esquecer o seguinte, estavam dizendo que os fracos tinham que manter a lei mosaica. Os fracos eram aqueles que não queriam, além de obedecerem ao cristianismo, à fé cristã, eles também queriam manter a tradição judaica. Por isso que eles eram chamados de fracos. Já os fortes não. Os fortes eram aqueles que aderiam à palavra de Deus com fé, com ousadia, com sabedoria, e ficaram até hoje, e ficaram lá, mantiveram sua fé e serviram Jesus até a morte. E aí Paulo queria acabar com essa divisão. Por quê? Porque ele não queria que as pessoas ficassem divididas entre cristianismo e judaísmo, ou não queriam que as pessoas servissem ao Senhor Jesus, mas seguissem a lei mosaica, porque nós sabemos, a lei não salva ninguém. A lei não salva. A divisão está até hoje. Exatamente. A lei não salva ninguém. Se para muitos acharam que a lei era para evitar que as pessoas pecassem, aí acontece exatamente o contrário. O povo continua pecando, cada vez mais. Sabemos da história, o povo se desviou, aí começaram a servir vários deuses, começaram a esquecer do que Deus havia ensinado, porque lei não salva ninguém, muito pelo contrário, piora cada vez mais. Porque lei é para punir o pecador, não é para tornar a pessoa melhor. Mas essa lei não adiantou de absolutamente nada. E Paulo queria acabar com essa divisão. Ele queria mostrar que a graça de Deus era suficiente. Ele queria mostrar que a graça de Deus bastava, que eles não eram mais escravos da lei. Nós não somos mais escravos da lei, somos escravos de Cristo.
bom sentido, claro, né? Que Jesus é nosso Senhor, Ele é nosso Redentor, nosso Rei, é nosso amigo. E Ele quer que sejamos escravos dEle, servos dEle. Vivamos pela Tua palavra, façamos a Tua vontade e que espalhemos o Evangelho. E essa é a divisão. Esses eram os cristãos fortes. Os fracos eram aqueles que, mesmo servindo a Cristo, não queriam abandonar a lei mosaica. E esse conflito entre o fraco e o forte era um microcosmo na igreja romana da questão teológica mais importante dos dias de Paulo. Que enquanto o cristianismo se tornava gentílico cada vez mais ao longo das décadas, a relação entre o movimento cristão e suas raízes judaicas do Antigo Testamento tornava-se cada vez mais controversa, porque foi como eu mencionei, esses cristãos fracos eles não queriam abandonar as suas práticas judaicas, as práticas da lei. Alguns cristãos judeus principalmente defendiam uma coisa que está na Bíblia, mas eu acho que a gente sabe que para muitos isso pode ser isso, mas para nós não. Será que o cristianismo é uma seita messiânico-judaica? Porque a gente sabe, o cristianismo surgiu do judaísmo, mas não era uma seita. Seita, para nós, é algo que não adora a Deus, é algo que é contra a palavra de Deus. Isso é que esses cristãos judeus estavam pensando. E esses cristãos judeus achavam que eles tinham que defender a lei de Moisés, como foi o caso dos judaizantes, né? Eu peço que todos também abram comigo a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 15. Como eu falei, nós vamos dar um passeio na Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Perdão, 12, capítulo 12, perdão. 5, versículo 12. Amém? Todos acharam? Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 12 diz: quando a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Ou seja, irmãos, é só uma passagem simples, mas é isso. Mas tanto na igreja de Roma, a igreja de Roma também estava vivendo esse processo de achando que tinha que manter a lei judaica. Mas onde também está na Bíblia, mas assim como na igreja da Galácia, que havia os judaizantes, aqueles que estavam colocando na cabeça dos cristãos que eles tinham que manter a lei de Moisés, está aqui dizendo: quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem, pois eles eram seres desprezíveis. Eram aqueles que viram de Jesus, viram que Jesus veio à terra e que ele fez tudo aquilo lá em Jerusalém, na terra de Israel, quantos milagres, que ele foi purificar o templo, ele desafiou as autoridades religiosas, o sinédrio, os escribas, os fariseus. E aí sabemos também que esse povo que achava que Jesus era o rei que os livraria da escravidão romana, mas não, Jesus era aquele, o Messias prometido, que livraria o mundo de seus pecados. Não era aquele que traria um reino físico de Deus para a nação de Israel. Eram aqueles que rejeitaram Jesus completamente. Eram aqueles que negaram que ele é o rei dos reis, que não era era aqueles que diziam assim: nós não temos outro rei senão a César. Eles queriam ser salvos do jugo romano. E um personagem que me chama muita atenção nessa passagem que a gente está falando do Sinédrio foi o sacerdote Caifás. Por quê? Caifás, ele preferiu manchar a sua honra do que entregar o povo à morte por causa dos romanos. Por quê? Podemos entender que se Jesus fosse realmente um Messias político, ele ia fazer guerra aos romanos e ia haver muito derramamento de sangue na terra de Israel. Mas não, Caifás preferiu manchar a sua honra. E não é à toa que até hoje, com o passar do tempo, eles foram instruídos a evitarem a fé cristã e dizerem que a lei de Moisés tinha que ser mantida mesmo nas igrejas, na seita, né, que eles estavam dizendo, né? E outros, principalmente os cristãos gentios, estavam em dúvida sobre até que ponto tinham um compromisso com o Antigo Testamento
ou com a lei. Como eu mencionei anteriormente, Jesus veio para nos trazer graça, para nos trazer libertação da lei. E essa igreja em Roma precisava entender isso. Não, ninguém mais era escravo da lei. Jesus veio até nós. Pode falar, irmão. Você tocou num ponto interessante que acontece. Desde a época de Adão, os tempos de Moisés, né? Adão pecou e toda a sua descendência foi do pecado, de desobediência a Deus. Essa é a questão, a desobediência. E quando Deus instituiu a lei a Moisés, aquela ordem ali, os 10 mandamentos, praticamente, olhando aqui, cheguei a uma concepção que só a lei não era suficiente para salvar todo mundo, porque não existia a graça, não existia essa oportunidade de você pecar e depois voltar a Deus e falar assim: olha, eu errei, quero me consertar novamente. Naquela época não, na lei você morria de fato. Exatamente. Deus não te dá uma segunda chance. Quando era o povo no deserto, foi engolido, né? Na terra estreita. Mas o mais interessante disso aqui também é que, para Paulo, ele perseguia os cristãos, mas Deus queria que não só os judeus fossem salvos, mas os gentios. Mas Paulo, ele perseguia muito. Deus perguntou para ele: Paulo, por que você me persegue? Né? Então, aquilo ali foi um marco, praticamente, na minha visão, da concepção que Paulo foi o precursor de uma nova fase do cristianismo para salvar toda a humanidade. Porque Deus não queria só salvar um povo, queria salvar, porque Deus era Deus de todos. Exatamente. Essa era a questão, Deus era Deus de todos. Mas o interessante é isso. A gente sabe, Deus, a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele. A gente tem uma época hoje que existe muito cristão que não mente, não rouba, não trai, são obedientes, mas adoram o quê? A igreja adora o Estado. E em vez de adorar o Senhor. Por isso que o Senhor formou a lei. Chega de ficar no amor a Cristo. Né? As pessoas não ficam no amor, eles ficam na obediência à igreja católica. E às vezes até mesmo na evangélica, né? Porque tem gente que adora o pastor, adora o bispo, adora, tem essa. Você viu aquele cristão que houve agora? Já não é bem da igreja pequena lá, que a mulher chegou e pegou do porcone. Eu vi Aquele cara que filmou, ele não é cristão. E se ele fosse cristão e tivesse amor a Deus, ele apagava tudo aquilo. E abafava aquilo ali. Não, ele botou todo mundo ver. Nenhum ali é cristão. Isso. Porque a gente sabe que existem falsos cristãos. Aqueles que. A gente sabe que a Bíblia nos ensina isso, que haveriam falsos cristãos, haveriam aqueles que adorariam a ídolos, né? Adorariam até pessoas, né? Mas a gente sabe que isso aconteceria nos últimos dias. Na verdade está acontecendo desde muito tempo atrás, né? E como Paulo escreveu aos Romanos sobre a divisão entre essas duas posições gerais, desenvolve uma teologia de uma significação universal que busca uma posição intermediária entre esses dois grupos. Ou seja, qual deles está mais certo? Qual deles tem a razão? Nós sabemos, de prontidão, que quem tem razão é aquele que é firme na palavra de Deus, é firme no Evangelho, que espalha, que não murmura, que não enfraquece, que não é teimoso, que não é rebelde. Mas Paulo queria acabar com essa divisão. Ele queria mostrar a todos os cristãos de Roma que o quê? Que precisa fazer dessa forma, precisa adorar a Deus assim, precisa livrar das práticas judaicas, precisa se libertar do jugo da lei, porque nós vivemos pela graça. Nós sabemos, a palavra de Deus diz, a graça nos basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Somos livres, completamente livres do jugo da lei, para que nós vivamos em santidade, que vivamos em obediência à palavra de Deus.
Agora nós vamos falar sobre os temas da carta aos Romanos. E esses temas estão na revista, mas eu coloquei aqui no meu estudo para ficar mais fácil de vocês entenderem. A salvação, oferecimento da graça divina a todos, é operada exclusivamente pela fé em Cristo. Vamos agora dar uma passada em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Vamos ler o versículo 23 e depois vamos pular para o 28 e ao 30. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 28 ao 30. Amém? Vamos lá, versículo 3. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Agora vamos pular para o versículo 28 ao 30. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, todos nós somos pecadores. O primeiro ponto é esse: todos nós somos pecadores. A Bíblia nos diz: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Aquele que diz que não tem pecado, que nunca pecou, é o quê? Mentiroso. Porque sabemos que o único que é perfeito é o Senhor Jesus. Ele foi o único exemplo de perfeição que teve na terra. Ele viveu uma vida completamente separada desse mundo, separada de práticas, de tradições, separada de todo o mal que esse mundo tem. Ele é o próprio Deus. Ele viveu uma vida completamente agradável a Deus. Não é à toa que ele se sacrificou como um sacrifício perfeito, sem mácula, sem defeito, porque era assim no Antigo Testamento também, na Antiga Aliança. Era um cordeiro de 1 ano, um cordeiro puro, que era sacrificado, derramado sangue sobre o tabernáculo, sobre o povo, né? E aí veio Jesus, que fez um sacrifício de uma vez por todas, porque a Bíblia também nos diz que Deus não se agrada de sacrifícios de animais. Como sangue de animais vai salvar o povo do seu pecado? É isso que que Deus pergunta aqui na Bíblia. Onde isso vai salvar? Não existe. Mas o Senhor Jesus veio em carne, desceu até nós, fez homem, viveu uma vida perfeita, foi crucificado, depois foi sepultado, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, levou tudo na cruz do Calvário, e depois ele ressuscitou no terceiro dia. E é isso que precisamos levar. Nós temos um advogado no céu que intercede ao Pai por nós, porque ele fez um único sacrifício uma vez por todas. A gente peca? Sim, todos nós pecamos, mas o Senhor Jesus é o nosso advogado. O Senhor Jesus, ele veio como advogado, mas ele vai voltar como juiz. Mas por enquanto que ele não volta como juiz, ele continua intercedendo ao Pai em nosso favor. Até mesmo o Espírito Santo diz, o Espírito Santo faz isso. A Bíblia também diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa fé precisa estar firmada em Cristo e que vivamos segundo o teu caráter nessa terra. O Evangelho, eu tenho que dizer uma coisa para vocês: nós somos privilegiados em ter acesso à palavra de Deus, porque ela foi durante muitos e muitos anos, desde o momento da perseguição até hoje, muitos tentaram apagar a palavra de Deus da face da terra. Mas o que ela diz? Céus e terra passam, mas minha palavra não passará. Ou seja, a Bíblia está aqui, nós todos sabemos o seguinte, não sei se muitos de vocês sabem, mas a Bíblia é o livro mais vendido e o mais traduzido do mundo. Sabe? O que para muitos é balela, o que para muitos é doideira, para nós não. E Deus disse: passaria céus e terra, mas minhas palavras não passarão.
a Bíblia está aí até hoje e vai permanecer até a volta do Senhor Jesus, quando nós fomos reunidos com Ele lá no céu. Ele não é apenas de um só, mas de todos que o reconhecem como o único Deus, o único Senhor e Salvador, tanto os judeus quanto os gentios. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está disposto a aceitar a todos que o reconhecem como o único Deus e o único Senhor e Salvador. E a nossa missão é essa: espalhar esse Evangelho, falar o que o Senhor Jesus fez na nossa vida, para que nós possamos alcançar outros. O Senhor Jesus quer fazer diferença na vida dessas pessoas. Ele quer mostrar a salvação. Ele é a salvação. Ele quer salvar todos, de todas as nações. O que diz a Bíblia no final de Mateus? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Ele quer fazer morada no coração de toda a humanidade. O segundo tema é o Evangelho e o poder de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém? Versículo 16 diz: não envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e depois do grego. O Evangelho tem o poder de salvar e transformar vidas. Irmãos, eu imagino vocês que no primeiro encontro que vocês tiveram com o Senhor Jesus, eu tenho certeza que foi um encontro maravilhoso, foi um encontro que marcou suas vidas. Vocês têm certeza que vocês falam disso até hoje, para aqueles que os rodeiam. Eu também tenho, sim. Quando eu tive encontro com o Senhor Jesus, eu não sabia que isso iria acontecer, né? Porque eu já servia ao Senhor Jesus, mas não de uma maneira correta, de uma maneira superficial. Eu servi de uma maneira superficial. Mas eu sou fruto de um congresso jovem feito aqui na nossa igreja. A gente saiu do Ministério de Jovens, dos congressistas. Aí eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E nesse congresso eu percebi que tudo que eu estava vivendo era uma mentira. Mas nesse congresso o Senhor Jesus me chamou e disse assim: filho, eu conto com você. Você é meu. Eu sou seu Deus. Eu sou seu Salvador. Eu quero te fazer um novo homem. E eu fiz isso, eu fui até lá frente, me dobrei diante do Senhor Jesus e disse: Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Minha vida é tua a partir de agora. Não tenho mais nada a temer, porque o Senhor agora é o meu Salvador. E o encontro que todos vocês também tiveram com o Senhor Jesus precisa sim falar, vocês precisam falar, precisam espalhar, para que as pessoas sejam convencidas pelo Espírito Santo de que elas precisam mudar de vida nos tempos de hoje. Estamos vivendo os últimos dias e a hora de mudar de vida, se arrepender, reconhecer seus pecados, aceitar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador é agora, porque quando Ele voltar será tarde demais. Na nossa caminhada cristã, adquirimos fé ouvindo a palavra de Deus e precisamos de vê-la constantemente. Vamos ler Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos ler Romanos 10, versículo 17. Amém? Todos acharam? Diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Toda vez que vamos a um culto, toda vez que fazemos uma missão evangelística, primeiro a missão começa, a fé começa a ouvir no culto. Quando a gente escuta, em primeiro lugar, a palavra de Deus através do culto, do meio dos louvores e tal, é o início da construção da nossa fé. E aí, a partir dos anos que a gente se converte, a gente escuta a palavra, o Senhor vai nos moldando, vai nos capacitando, vai nos instruindo, para que aumentemos a nossa fé e que
possamos viver pela fé, e viver pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por nós, que nos amou e que hoje vive em nossos corações, e que vive, vai voltar para nos buscar. E a mesma fé precisa ser espalhada para aqueles que nos cercam, independente de que seja um ímpio, alguém que não conhece a Deus, ou até mesmo um cristão desigrejado, né? Que precisa voltar à igreja nesses tempos, porque Jesus está às portas, Jesus está às portas, e aí ele precisa ouvir uma mensagem dessa, mas se ele não ouvir, infelizmente, o que vai acontecer? Condenação. O que vai acontecer? O que a Bíblia diz? Que a pessoa, quando sai da igreja, quando escuta a palavra, mas sai da igreja, sai da fé, o que a Bíblia diz? Que o último estado se torna pior do que o primeiro. O que a Bíblia diz aqui? Saiu um espírito maligno e a pessoa entra na igreja. Mas quando ele sai da igreja, aí o espírito diz: vamos voltar para a nossa casa. Aí pega mais 7 espíritos piores e o último estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que espalhar o Evangelho até o último dia, até a última hora, porque assim seremos recompensados no céu. Nossa fé sem obras é morta. Temos que realizar obras. Assim como disse Tiago na sua carta. Uma fé sem obras é morta. Demonstre a sua fé sem obras, que com as minhas obras eu demonstrarei a minha fé. Temos que seguir o exemplo de Tiago e precisamos ser firmes todos os dias. Não podemos deixar esmorecer. Se tem alguém que vocês conhecem e que precisa ouvir, voltar para os caminhos do Senhor, a hora é agora. Faça a sua parte. Agora vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: justo viverá pela fé. Ou seja, foi como eu mencionei, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, e precisamos ser justos, sermos diferentes, separados desse mundo. Esse mundo jaz maligno, está entesourado ao fogo. Mas temos que viver íntegros, santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus. O Evangelho tem que frutificar. Jesus implantou uma semente nos nossos corações, ela tem que dar frutos. E a estafa tem que frutificar aqui a 30, a 60, a 100, e que outros também possam receber esse mesmo Evangelho. A salvação nos liberta do domínio do pecado. Nós fomos salvos do pecado e por isso devemos morrer para este mundo corrompido que tanto quer nos estragar para vivermos em santidade. O mundo está aí, vai tentar de todas as maneiras tentar corromper a gente. Aconteceu comigo sim. Por exemplo, teve um caso que eu não vou esquecer. Eu prefiro não dizer para não ser fofoqueiro, né, com essa pessoa, né? Mas essa pessoa tentou me corromper, mas graças a Deus, eu, ouvido pelo Espírito Santo, protegido pela armadura de Deus, consegui repreender, consegui me afastar desse golpe, né? E muitos de vocês também, muitos de nós, vocês provavelmente devem ter passado por situações que tentaram corrompê-los, mas eu dou glória a Deus que vocês estão firmes aqui até hoje. Dou glória a Deus que vocês não esmoreceram, não murmuraram e não cederam à tentação. Nossa velha natureza foi sepultada nas águas do batismo. Portanto, não devemos alimentar nosso coração com atitudes e práticas do nosso passado que venham nos atrapalhar na nossa caminhada cristã. Ou seja, tudo que a gente fazia no passado tem que ser deixado de lado. Quando a gente passa pelas águas do batismo, é um momento único em nossas vidas. A gente confirma, sela a nossa aliança com o Senhor Jesus nas águas do batismo, dizendo assim: a partir de hoje eu sirvo ao Senhor e não sou mais desse mundo. Eu apenas sou peregrino nesse mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, que a nossa verdadeira pátria é o céu.
a pátria de todos. Sim, todos vieram do céu. A Bíblia diz isso, todos vieram do céu. Nossa pátria real é o céu, mas a pessoa precisa crer. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo falou na Bíblia, que nossa pátria é o céu. E aí o pessoal, essas pessoas que precisam ser alcançadas, precisam saber que vieram do céu, mas só voltarão para o céu se tiverem vivido uma caminhada que agradasse ao coração de Deus. Precisamos ser santos, porque Ele é santo. Ou seja, temos que esquecer tudo. Santo quer dizer o quê? Separado, diferente. Se para o mundo a gente tem que ser rejeitado, tem que ser caluniado, tem que ser desprezado, agredido também. A Bíblia diz o quê? Que quando essas coisas acontecem, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que são caluniados, injuriados, agredidos por causa do meu nome. Porque isso nós sabemos que isso para nós é motivo de alegria, não é motivo de tristeza. Estar com Cristo, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Enquanto esse mundo caminha para o fogo, para a destruição, lá no céu só vai ter alegria, só vai ter paz, só vai ter tudo que há de melhor. Teremos acesso à árvore da vida, teremos acesso à presença de Deus. Ou seja, viver aqui na terra não é nada comparável à vida no céu. Quarto tema, a salvação nos livra da condenação. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 1 e versículo 4, parte B. Romanos capítulo 8, versículo 1 é uma passagem bem conhecida que diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 4, parte B, diz que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tudo que nós fazíamos no passado tem que ser deixado de lado. Vivemos pelo Espírito. Por quê? Não, existe a passagem da Bíblia que fala sobre os frutos as obras da carne e os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Ou seja, as obras da carne é tudo que é de ruim. Maldade, lascívia, violência, tudo de mal. Imoralidade sexual também. Já o fruto da carne, o fruto do Espírito é tudo de melhor. Amor, mansidão, paciência, domínio próprio, etc. Tudo que é de melhor. Por isso que temos que levar o fruto do Espírito para as nossas vidas. Porque nós somos livres, somos nenhuma condenação lá, porque nós estamos em Cristo Jesus. Ou seja, estamos salvos. Mas não pensem que salvação, uma vez salvo para sempre. Por quê? E se a pessoa voltar a pecar? E se a pessoa se afastar dos caminhos do Senhor? O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Precisamos viver o tempo todo, durante 24 horas do nosso dia. Precisamos pedir. Quando a gente acorda e faz a nossa oração, precisamos pedir a Deus assim: Senhor, que nós sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito durante esse dia, para que não façamos aquilo que desagrade ao Teu coração. Não devemos esquecer que a carne milita contra o Espírito. Por isso devemos sempre buscar viver em novidade de vida em Cristo Jesus, guiados pelo Teu Santo Espírito. Nossa fé nos permite ter paz com Deus. Quando a gente tem paz com Deus é maravilhoso. Pode ser que aconteça situação ruim, pode ser que aconteça situação boa, mas quando a gente tem fé, temos uma paz verdadeira que o mundo não pode dar. O mundo traz uma falsa paz, uma falsa alegria, mas a paz que Cristo dá é derradeira, é eterna. A paz dele é diferente. E essa paz precisamos viver todos os nossos dias. Somos filhos dele e herdeiros de suas promessas. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz: o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Ele não se importava com a vida dele na terra. Depois que ele conheceu o Senhor Jesus, ele não estava mais nem aí para o que ele estava fazendo aqui na terra. Ele só queria que a palavra de Deus fosse
espalhada. Ele só queria que o Evangelho fosse vivido pelos gentios. E assim foi e está sendo até hoje. O Evangelho está crescendo. O Evangelho vai continuar crescendo até a volta de Jesus. As pessoas, eu tenho certeza, em nome de Jesus, o Evangelho vai permanecer, vai progredir, que a palavra de Deus está se cumprindo nos mínimos detalhes e Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. Agora vamos concluir esse estudo de hoje. Vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2. Outra passagem conhecida por nós, que fala sobre Romanos capítulo 12, versículo 2. Uma passagem muito conhecida também, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, está aqui, Paulo quer que nos separemos desse mundo, quer que esqueçamos. A gente está vivendo aqui que nossos olhos espirituais sejam abertos para ver tudo o que está acontecendo no mundo. Há uma batalha espiritual acontecendo. Há uma batalha que está tentando de tudo para nos derrotar. Alguém, Satanás, está tentando de tudo para nos derrotar. Mas nós sabemos que ele que foi derrotado. Ele foi derrotado na cruz e será derrotado na volta de Jesus, onde ele vai ser lançado para sempre no inferno, junto com todos os seguidores dele. Por isso precisamos nos separar, nos deixar esse mundo de lado, porque se a gente não é deixar de lado, não quer dizer que a gente vai esquecer desse mundo. Estou dizendo o seguinte: a gente vive no mundo, mas não somos desse mundo. Temos pessoas que queremos alcançar, mas não devemos nos conformar com esse século, não devemos nos amoldar ao padrão, não devemos, como diz aqui nessa versão, não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Uma versão da nossa igreja diz: não nos conforme com esse século. Ou seja, tudo que está acontecendo de mal nesse mundo, a gente tem que ignorar. A gente tem que dizer assim: não vou seguir isso, não vou fazer isso. O mundo quer nos estragar, mas nós vamos prevalecer. O cristão que tem fé, o cristão que é protegido 24 horas todo dia pela armadura de Deus, vai dizer para o mundo assim: você não vai me ganhar, o diabo não vai ter domínio sobre mim, porque eu sou de Cristo, eu sou filho do Deus Altíssimo. Esse mundo jaz maligno, eu não vou ser condenado com esse mundo. Nós não vamos perder essa guerra. Nós vamos prevalecer, porque Jesus triunfou na cruz, Ele vai triunfar na sua segunda. Que nós tenhamos a mente de Cristo e vivamos segundo a vontade de Deus todos os dias, sem nos contaminarmos com as maldades desse mundo. E é isso que precisamos viver. O cristão, como eu falei anteriormente, precisa ser protegido 24 horas pela armadura de Deus. Sexta salvação, couraça da justiça, sandália da verdade, cinturão da verdade, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, que essa armadura esteja todos os dias nos envolvendo, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo, evitar a contaminação por esse mundo, que sejamos santos, firmes, diferentes e irrepreensíveis na palavra em Deus, na sua palavra, e que vidas se rendam a Ele através do nosso testemunho, que a salvação é para todos. Não tem salvação para um, não tem salvação para dois, para três, mas é para todos. Amém? Amém. Vamos levantar, vamos encerrar essa aula. Vamos orar, agradecer a Deus. Fábio, você poderia orar, por favor? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento de ensino, Senhor. Te agradecemos por nos separar como seu povo santo, Senhor. Sentimos a presença do Espírito Santo nesse lugar, Senhor, nos instruindo, Senhor, usando como instrumento o nosso professor Danilo, Senhor. Senhor, continue capacitando, continue instruindo, Senhor. Continue dando ousadia, Senhor, interesse pelo estudo, Senhor. Também amolda o nosso coração, amolda a nossa mente, Senhor, para que não nos contaminamos com esse século, Senhor, mas para que continuamos, Senhor, seguindo a Tua palavra, sendo firmes, Senhor, seguindo as instruções, Senhor, que foi deixada por Ti através do apóstolo Paulo, Senhor.
possamos continuar com o interesse de aprender mais da Tua Palavra, Senhor, frequentando a EBD, frequentando os cultos, Senhor. Cuida de nós, cuida da nossa mente, Senhor. Aumenta a nossa fé cada vez mais, Senhor. Abençoa o culto que teremos agora, Senhor. Abençoa a palavra que iremos receber, Senhor. E depois nos leva para casa em paz, em segurança. E durante toda a semana, Senhor, possamos refletir na palavra que foi nos dada hoje. E possamos também estudar para a próxima lição, Senhor. Cuida da nossa mente, cuida do nosso coração, Senhor. Nos ensina cada vez mais, Senhor. É o que te pedimos e muito agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.